Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre funções Lambda em Python, tá? Falar resumidamente o que elas são e vou dar alguns exemplos de onde elas podem ser úteis. Beleza, gente? Então vamos lá, o que é a Lambda Function, né? A Lambda, ela é uma keyword já built-in do Python, você não precisa instalar nada, e você simplesmente escreve Lambda aqui. E o que esse cara faz? Ele cria uma função anônima. Ele é o equivalente a criar uma função Python com def, passando o nome e fazendo uma implementação aqui. Só que ele é uma implementação de uma linha, tá? E assim, existem momentos que você quer usar uma função, mas ela não é necessariamente uma regra de negócio, ela não tem uma complexidade grande, ela é realmente algo de uma linha que muitas das vezes pode ser que você use até uma vez só. E aí, às vezes, não faz sentido você, por exemplo, criar um arquivo de módulo, criar essa função dentro desse arquivo para ela ser importada em outros lugares, porque realmente é um negócio de uso muito específico, local, e às vezes realmente, de fato, não tem essa necessidade de criar uma estrutura formal da função. E aí, para suprir essa necessidade, existe a função lambda. Eu vou dar um exemplo aqui, atribuindo essa função lambda a uma variável, tá? Lembrando que em Python tudo é um objeto, inclusive as funções. Então, até num paradigma de desenvolvimento funcional, que Python permite que você faça, você consegue armazenar funções em variáveis, você consegue enriquecer uma determinada função com atributos, você consegue passar ela como parâmetro de outras funções, você consegue fazer com que ela seja retorno de outras funções. Então, a função em si, embora a gente tenha ali como uma função, como um bloco, onde vai entrar alguma coisa e sair outra, a função ela se comporta como qualquer outro objeto em Python, tá? Então, para esse exemplo, eu vou armazenar numa variável só para mostrar a funcionalidade, tá? Sendo que armazenar a função lambda numa variável não é uma boa prática, porque na verdade você está dando um nome para ela para você usar depois. Então, fazer isso é o equivalente a fazer o def. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma função aqui, uma função que seria, vamos pensar, ó, eleva ao quadrado. Tá? Vou até botar um portuguesinho aqui. Ela vai ser uma função lambda que ela vai receber e aqui agora eu vou entrar na sintaxe da função lambda. Tá? Então, para definir uma função lambda, eu começo aqui o word lambda. Eu vou passar aqui uma lista de que seriam equivalentes a parâmetros de uma função. Então, poderia ser um ou mais ou nenhum, por exemplo. Então, x, y, z e tudo mais. Mas aqui eu vou passar apenas x. Então, à esquerda do dois pontos são os parâmetros da função. À direita do dois pontos seria a lógica. Tá? Então, eu quero uma função de uma linha, né, uma função que eu defino como uma função lambda, que ela vai receber um x e vai retornar x vezes x. Opa, x vezes x. Tá? Essa daqui é a minha função lambda. Então, assim, não precisa de parênteses, não precisa de nada. Simplesmente é essa definição. E agora, pensando assim, o que tem dentro dessa variável eleva ao quadrado? Ela tem uma função, tá? Uma função que recebe um parâmetro e vai retornar ali um valor. Então, como é que eu uso esse cara? Simples. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, print eleva ao quadrado, tá? E vamos passar aqui, por exemplo, o valor 2. Tá? Eu vou rodar esse código só para vocês verem o que aparece aqui no terminal. Ó, 4. Beleza? Então é exatamente isso. O que eu fiz? Uma função lambda, uma função de uma linha, que tem uma lógica simples. Eu armazenei uma variável só para dar o exemplo para vocês. E vocês veem aqui que ela funciona. Ela recebe o valor 2 e retorna 2 ao quadrado. Fazer isso aqui que eu fiz é exatamente a mesma coisa de fazer isso aqui. Ó. É exatamente a mesma coisa. Reparem que se eu rodar isso aqui, ó, dá 4 também, tá? Lembrando que como essa definição veio depois dessa variável, o que está rodando aqui embaixo é isso aqui, tá? Então é exatamente a mesma coisa. Então essa é a função lambda. E aí, cara, o que acontece? Pelo menos eu tenho mexido com Python há algum tempo em diferentes frentes, né? Então, assim, eu já trabalhei um pouco como cientista de dados, já trabalhei só fazendo automações, já fui para a parte de desenvolvimento web, e hoje em dia eu faço a parte de desenvolvimento de microserviços em grande parte do tempo usando Python. É,
pelo menos na forma de desenvolver, né, que eu uso bem mais hoje em dia, orientação a objetos e tudo mais, eu não tenho muito costume de usar essa passagem de funções como parâmetro e tal para ser usada depois e tudo mais. Mas para quem usa, por exemplo, um pouco de JavaScript, é uma coisa bem comum, né, que são aquelas callback functions, né? Então, em vários métodos lá, métodos ou coisas built-in da linguagem lá do JavaScript, você passa uma função, né, que é aquela arrow function, né, que eu acho que é uma sintaxe mais recente, quer dizer, mais recente, né, 2017 talvez, mas é a arrow function, que é uma estrutura mais ou menos assim, você tem um parênteses, e aí você vai ter ali os seus atributos, e aí você faz uma arrow function, e aí aqui você faz a sua definição, né, alguma coisa assim. Então, isso daqui é uma função anônima também, só que lá no JavaScript, cara, pelo menos o pouco que eu mexi no JavaScript, pô, usava pra caramba. Quase em tudo quanto é lugar você tinha ali essa utilização das callback functions. No desenvolvimento em Python, eu confesso que pelo menos na forma de como eu desenvolvo no meu dia a dia, eu uso pouco. Mas é importante você saber que existe, porque, cara, eventualmente, a minha mentalidade é o seguinte, quanto mais coisa você tiver na sua caixa de ferramentas, mais recurso você vai ter para resolver problemas, né? Então, por exemplo, esse tipo de função eu já usei, por exemplo, não usei tanto no trabalho, não uso tanto no trabalho hoje em dia, mas já usei em desafio de código quando eu estava fazendo entrevistas e processo seletivo. Então, assim, é um cara que é importante você saber, sabe? E às vezes você olha para um problema que você quer resolver, você tem uma sacada e você fala, putz, eu posso usar uma lambda function aqui. Então, essa é a definição de lambda function, tá? E aí vamos entrar aqui em alguns exemplos de onde você pode usar, tá? Eu vou entrar primeiro em Python. Existem umas funções, por exemplo, map, filter, certo? Que você consegue operar em cima de sequências, né? De iterables, iterators e tudo mais, que são objetos em Python que você consegue navegar por eles elemento por elemento. Então, o que, que o map faz? O map ele é uma função built-in, tá? E o que, que ele faz aqui? Você passa para ele uma coleção, uma sequência, né? Por exemplo, uma lista. Então, vou criar uma lista aqui, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Vou criar uma lista de nomes, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui. Vou botar meu nome aqui, né? Rodrigo. Vou colocar Ana. Vou colocar Renata. Vou colocar Joaquim. Vou colocar Fernando, tá tudo em minúsculo, né? Sei lá, Jonas, vou colocar Theo, vou colocar Elias, tá? Coloquei aqui alguns nomes. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero esses nomes em uppercase, tá? O que eu posso fazer aqui? Vou criar uma variável aqui, que vai ser nomes upper, que vai ser, e eu vou usar um map para isso. Como é que vai ser esse esquema? Eu passo para o map, né? Se você passar aqui, você consegue ver o que, que o navegar. Aqui, porque eu não estou quase nada instalado de Python aqui. Mas você basicamente vai precisar do quê? Da sua, uma função que você vai operar cada um desses elementos, tá? E o que, que eu vou passar aqui? Eu só não me lembro se é o primeiro parâmetro que é a função ou não, mas vamos testar aqui. Então, o que, que eu vou passar para resolver esse problema? Uma lambda function. Uma função lambda que ela vai fazer o seguinte: ela vai receber um name, tá? E vai retornar um name.upper, certo? E vou passar aqui a minha lista de nomes, tá? Deixa eu mudar aqui para inglês, só para names e names. E eu vou rodar isso aqui só para ver se a sintaxe está certa. Name, nome... Ah, tá. Eu troquei ali, mas não mudei em cima. Eu mudei em cima e não mudei aqui. Beleza, então, rodou, eu não fiz nada, né? Deixa eu dar um print names upper aqui pra gente ver o que aconteceu. Eu tenho um map object, tá? Rodrigo, o que é esse map object? É o seguinte, é porque essa função map, ela retorna um iterator, né? O iterator é o seguinte, é um tipo de objeto em Python que ele segue um determinado padrão, em que você conhece um primeiro elemento e você conhece a lógica de navegar de um elemento para o outro. Então, esse cara aqui te poupa em armazenar a sequência inteira na memória, tá? Então você sabe a lógica, sabe o primeiro elemento e sabe a lógica de navegar de um elemento para o outro. Então você não precisa, no primeiro momento, estar com todos aqueles elementos na memória. Tá? E aí você, por exemplo, para fazer um loop, isso funcionaria. Se eu for fazer um loop nome por nome,
eu não preciso ter os elementos todos na memória. Eu preciso de uma forma de navegar de um para o outro. Então o iterator meio que traz isso para você. Só que eu quero ver isso aqui em forma de lista, né? Então eu simplesmente passo esse iterator para o construtor da lista, né? Para o list de Python aqui, que ele vai funcionar. Então, ó, olha como ficou legal. Rodrigo, Ana, então assim, ó, deixa eu dar um clear aqui e eu vou rodar de novo. Ó, a lista entrou aqui com todos os nomes em maiúscula. Então, repara o que eu fiz aqui. Eu usei uma função lambda, uma função anônima, que vai receber um name e retornar o name em letras maiúsculas. E a função map, ela faz exatamente isso. Ela pega essa função, aplica em cada um dos elementos da sequência que eu passei para ela e retorna isso na forma de um iterator que eu transformei para lista e a gente consegue ver essa lista aqui com todos os nomes em maiúscula, tá? Então a função lambda ela é usada exatamente isso, como uma callback function. Eu estou passando essa função para a função map e internamente a função map está usando essa função para aplicar em cada um dos elementos. Tá? Isso é um negócio bem legal, cara. Então é um recurso bem legal você conhecer essa função lambda. Então eu já usei aqui o pro map, tá? Vamos agora usar o filter, tá? O filter, ele segue a mesma estrutura, né? Digamos assim, a mesma interface do map, ou seja, ele vai pegar uma função, vai aplicar em cada um dos elementos de uma sequência, só que ele vai usar essa função para filtrar. Então eu preciso de uma função que de alguma forma ela retorne um booleano, um verdadeiro ou falso. E aí o meu filter vai retornar todos os elementos daquela sequência que vão dar verdadeiro para aquela função que eu passei para filter, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, names started, ó, names first letter R, tá? Eu quero só os nomes que começam com a letra R. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma estrutura do list, porque eu vou precisar, assim como o map e o filter vai retornar um iterator, então já vou transformar para lista. A função filter se chama filter, né? Aqui. E ela, da mesma forma, ela vai precisar de uma função e eu vai precisar da sequência. Então, eu vou criar uma outra função lambda aqui, mas nesse caso eu preciso de uma função que seja verdadeiro ou falso. Então, essa função ela vai receber um name, certo? Só que eu quero fazer a seguinte operação lógica. Name 0 igual a R. Tá? Então eu quero que o primeiro caractere daquele nome seja igual a R. E aí isso vai ser true. Tá? Ou seja, entra name e sai o resultado da operação lógica name na posição 0 igual a R. Tá bom? E eu passo aqui o meu names. E agora eu vou dar um print aqui em names first letter R. Beleza? Opa! O que eu fiz aqui? Tá. Eu botei o parênteses no lugar errado. Então, calma aí. Deixa eu dar um clear aqui. Beleza, ó. Repara aqui. Rodrigo e Renata, tá? Então, ele filtrou exatamente pela letra R. Então, a função filter, por exemplo, usou essa função lambda para fazer essa comparação e definir quais nomes ele iria manter numa próxima lista ali, aplicando a função filter, tá? Então, de novo, uma aplicação da função lambda que é interessante pra caramba. E aí agora eu vou dar um último exemplo aqui, que seria a função sort. Sorted, na verdade, né? E o que essa função faz? Ela vai receber uma sequência e vai ordenar, tá? Para ordenação, existem ali os algoritmos internos de Python para fazer a ordenação, mas, cara, Python vai ordenar tudo, né? Vai ordenar caractere, vai ordenar número, enfim, por trás aqui ele vai fazer tem tudo implementado ali para fazer uma ordenação de uma sequência. Só que é o seguinte, ó, vamos lá, uma coisa interessante para você. Ó. Eu vou criar uma variável aqui que é names sorted. Se eu não me engano, o sorted ele vai retornar uma lista, eu não vou precisar usar o construtor da lista aqui. E eu vou usar a função built-in sorted, que já vem em Python e tudo mais, e eu vou passar names para ela, beleza? E eu vou dar um print nesse names sorted, beleza? Show de bola. Eu vou comentar esse print aqui. Opa! Eu vou comentar esse print de cima. E vou comentar o print do filter, porque eu só quero ver o print do sorted agora. Vamos dar um clear e vamos rodar esse cara. Ó, repare, ordenei, certo? Ó, Ana, Elias, beleza, Fernando, Joaquim, Jonas.
Perfeito. Renata Rodrigo Tel. Ordenou. Só que aí, cara, você tem uma regra de negócio que é o seguinte: fala, Rodrigo, olha só, eu não quero ordenar pela primeira letra do nome. Eu quero ordenar pela quantidade de caracteres daquele nome. E aí você poderia pensar assim, fala, putz, eu vou, cara, vou ter que fazer uma lógica aqui, vou criar uma função, e aí vou calcular, e aí vou, de repente, associar o número de caracteres a uma posição, a posição de um array, do array, e aí eu ordeno, aí vejo os índices e boto os nomes nesse índice, por exemplo, pelo índice da ordenação do número de caracteres. Pô, é uma puta estrutura, né? Assim, é um negócio assim que você tem que fazer uma lógicazinha chatinha. Só que você pode simplesmente resolver isso por um parâmetro aqui, por uma opção que é a própria opção sorted te dá. Se eu usar aqui o parâmetro key, olha que legal. Esse parâmetro key, ele aceita uma função. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ordenar essa sequência, ao invés de ordenar pelos elementos da sequência, ele vai ordenar com relação ao resultado dessa função aplicada a cada um dos elementos. Então, aqui eu posso usar também uma função lambda. Olha que interessante. Eu quero uma função lambda que ela vai receber um name e vai retornar o len do name. Olha que legal. Então agora ele não vai mais ordenar pelo caractere, ele vai ordenar pelo resultado dessa aplicação aqui, len name. Vamos conferir isso? Ó, olha como já mudou. Tem até a comparação aqui de cima para baixo. Ó. Eu tenho Ana, Theo, Jonas, Elias, Renata, Rodrigo, Joaquim, Fernando. Ó que legal, cara. Ó que maneiro. Certo? Eu consegui ordenar pelo número de caracteres do nome. Agora não está mais por ordem alfabética. E aí vai, olha que interessante agora o quão flexível o quanto de flexibilidade essa função lambda te dá. Vai vir uma regra de negócio agora que é o seguinte: fala, pô, Rodrigo, muito legal que você ordenou pelo número de caracteres. Só que com esse resultado, cara, eu tô vendo que tem Ana, aí depois tem Theo, aí depois vem Jonas, aí o Jonas vem antes do Elias. Assim, ficou uma ordenação que não ficou interessante, porque eu gostaria que, além da ordenação pela dimensão do nome, tivesse a ordenação alfabética também. E aí, o que a gente pode usar em Python? Você também pode pensar nisso. Fala, não, eu vou criar uma função para isso, uma função para pegar o len, uma função para pegar o caractere, aí eu ordeno, vejo posição, reordeno os números, trago uma resposta e tal. Com certeza vocês vão conseguir fazer isso. Só que existe uma maneira muito mais fácil de fazer isso, que aí não é nem uma característica só da função lambda, mas é uma característica que o Python dá pra gente. O Python permite que a gente retorne de uma função uma tuple, né, que é, na verdade, um conjunto, um conjunto de retornos numa, num, numa mesma leva, né, encapsulados dentro de uma tuple. E essa tuple é um tipo uma estrutura de dados, que é um tipo imutável e tal, que você não consegue modificar os elementos, né, de cada uma dos caras que compõem aquela tampa, mas ele se comporta como uma lista, né? Você consegue navegar por eles, você consegue acessar por índice, você só não consegue fazer a modificação. Por exemplo, se você quiser, se você tiver uma tampa já feita, quiser trocar o elemento da posição zero por outro, você não consegue. Por, por, pelo fato da tuple ser imutável. Se você faz isso numa lista, você consegue, na tuple não. E a função Python, ela retorna uma tuple se você jogar uma vírgulazinha e retornar múltiplos resultados. E aí o que eu vou fazer? Além dessa função lambda retornar a dimensão do name, eu vou retornar o próprio name, tá? Porque o que ele vai fazer aqui? Para ordenar, ele vai ordenar pelo len, vai ser o primeiro critério, e como isso aqui está numa tuple, ele também vai usar o name para fazer a ordenação. Isso aqui vai me garantir que ele primeiro vai ordenar, por exemplo, os nomes de dimensão 4, beleza. Só que dentro desses nomes de dimensão 4, ele também vai ordenar alfabeticamente, porque eu também estou passando o name como critério. Beleza? Então, repare agora em qual vai ser o resultado, tá? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou fazer três chamadas aqui, quer dizer, duas chamadas aqui. Eu vou mandar um print, deixa eu mandar um sorted aqui, ó. Um sorted sem key, que foi aquele primeiro, só para a gente ver a comparação no mesmo lugar, tá? E eu vou mandar aqui também um sorted com key, mas sem o nome, beleza? Eu vou dar um clear aqui e vou rodar. Opa, eu esqueci alguma coisa aqui. Calma aí.
Position, calma aí. Names. Porque eu. Ué, gente. Deixa eu tentar, calma aí. Deixa eu ver aqui de novo aqui. É bom que dá problema em tempo real, né? Aqui tá, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu comentar isso aqui, deixa eu ver o que tá dando errado aqui. Esse cara aqui. Opa. Na verdade ele tá dando errado nesse cara aqui, né? Que estranho. Eu tenho names. Tá. Ele tá reclamando porque do jeito que eu coloquei aqui, parece que o name ficou um terceiro parâmetro para a função sorted, tá? Ao invés de ser uma tampa no retorno. Então deixa eu ver aqui só se agora vai dar certo. Beleza. Deixa eu dar um clear aqui. Perfeito. Agora eu vou descomentar isso aqui e vou dar o play. Olha que legal. Ana, Elias, Fernando, tal, que foi o sorted só pelos nomes, né? Só em ordem alfabética. Anatel, Jonas, Elias foi o segundo que eu usei no Lambda só a dimensão do nome. Então repara, ó, que vem Jonas com 5 letras antes de Elias com 5 letras, tá? E a última é o name sorted, que eu fiz essa definição aqui, onde a lambda vai retornar a dimensão e vai retornar o próprio nome. Então repara que o último resultado é exatamente isso. Ó, Ana com 3 letras, Theo com 4 letras, beleza. O Elias e o Jonas, que tem 5 letras, ele já reorganizou para ser Elias e Jonas. Ambos têm 5 letras, só que alfabeticamente Elias vem antes. A mesma coisa para o Renata vem sozinha com 6 letras e anteriormente vinha o Rodrigo, mas o Rodrigo tem o mesmo número de letras de Joaquim, só que Joaquim vem antes. Então Joaquim Rodrigo, então ordenou. Então isso aqui, esse último aqui, que é ordenar pela dimensão da palavra e alfabeticamente, foi até um recurso que eu usei para resolver uma questão de entrevista, tá? Então, galera, eu finalizo aqui o vídeo. Então, o objetivo do vídeo era dar essa geral na função lambda, como é que é a estrutura, como funciona e dar alguns exemplos interessantes de uso, não só entendendo mais o funcionamento da função lambda, mas entendendo alguns recursos de Python, né, como map, como filter, como sorted. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar lá uma curtida no vídeo. De clicar no sininho lá para ficar acompanhando sempre os novos lançamentos. E qualquer pergunta, só mandar lá no vídeo que eu terei todo o prazer de responder. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui!